A verdadeira origem dos Cavaleiros do Zodíaco. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Saint Seiya, os Cavaleiros de Atena, baseado na tradução oficial do Kanzenban, lançado pela editora JBC. Nas eras mitológicas, o herói Perseu cortou a cabeça de um monstro chamado Medusa. Da poça de sangue que se formou nasceu Pégaso, um belo cavalo alado. Pégaso voou em direção ao céu e se tornou uma constelação. Dois turistas observam o céu noturno. Avistam uma estrela cadente. Em seguida, outra passou por lá. O céu do mar Egeu é lindo à noite. São tantas estrelas cadentes que até os assustam. Antigamente, essa parte da Grécia era chamada de Terra das Constelações. Por isso há inúmeras estrelas cadentes. Dizem que às vezes elas chegam a cair na Terra. Essas são as mesmas palavras do padre que encontraram no hotel. Nesse instante, um som forte faz a terra tremer. Eles se perguntam o que foi isso. Não sabem que barulho foi esse. Se perguntam também se uma estrela cadente caiu do céu de verdade. Mas deve ter sido um raio. Eles olham na direção que veio o barulho e se espantam. Um garoto muito ferido está caído no chão. A noite continua repleta de estrelas cadentes. Os turistas estão aterrorizados. O garoto está todo machucado. Não sabem como ele chegou até lá. Não podem acreditar que caiu do céu. O jovem começa a despertar e levantar. Perguntam se ele está bem. Pedem para que ele fique parado para cuidarem de seus ferimentos. O garoto pergunta onde ela está. Os turistas não sabem de quem ele está falando, nem como se feriu tanto. Eles vieram do Japão, perguntam se conseguem entender o que falam. De repente, o jovem se assusta. Diz que ela chegou. Os turistas não entendem o que houve, nem por que o garoto parece estar com tanto medo. Surge a silhueta de uma mulher. O casal de turistas foge desesperado. Ela veste uma armadura em seu corpo. Percebe que o garoto foi arremessado até lá. E revela que ele se chama Seiya e devia se envergonhar. Ele a chama de Marin. Ela deseja voltar ao santuário e fazer a simulação mais 100 vezes. Seiya responde que já está cheio de seu treinamento. Marin pergunta se ele quer ser morto por Cassius amanhã. Seiya acredita que não vai perder para ele. A mulher começa a movimentar seus braços. Não adianta discutir. Seiya é lançado para o alto e cai no chão. Marin pergunta como ele espera vencer se não conseguiu nem desviar desse golpe. Seiya já viu com seus próprios olhos a crueldade de Cassius. Ele tomou a vida dos 9 adversários que enfrentou até hoje com apenas um golpe. E se diverte usando o poder destrutivo que aprendeu no santuário. Só que amanhã, Cassius não vai acabar com a luta em um só golpe. Seiya pergunta por que Marin diz isso. É porque ele está crente que Seiya é inferior a ele. E vai eliminá-lo bem devagar, aproveitando cada momento. Vai arrancar suas orelhas, seu nariz e por fim a sua cabeça, para então empilhá-la junto às outras 9 que já arrancou. Seiya pede que Marin não assuste. É por isso que ela está dizendo para fazerem mais 100 simulações para pelo menos Seiya conseguir um empate. Mas ele se recusa. Do jeito que está, ela é quem vai acabar matando durante o treinamento. Acredita que pode muito bem ganhar do Cassius sem treinar mais. Mas Seiya terá de provar a sua mestra. Ela quer que lhe dê uma prova de que pode derrotar Cassius, um oponente que nunca venceu. Só assim poderá dormir tranquila. Não se importa que morra. Mas não gosta da ideia de que todos esses anos que gastou treinando Seiya sejam realmente perdidos. O jovem concorda. Vai cravar a prova nesse solo. Pede que ela abra bem os olhos.
Esse é o seu poder máximo! Esse é o seu cosmo! O poder de Seiya destroça o chão! Nos pensamentos de Marin, ela quer saber quando foi que ele conseguiu esse poder, ou se isso é obra do acaso. Mas ela percebe que não foi por acaso. Viu um Pégaso atrás do Seiya. Os turistas estavam observando os dois escondidos. Seiya e Marin sumiram. Simplesmente desapareceram. Mas querem saber o que foi aquilo. Tiveram a impressão que o garoto tinha partido o chão ao meio. Mas um deles se espanta. Gostaria de pensar que tudo foi uma ilusão. Estão diante de uma cratera. Parece até que um cometa caiu nesse lugar. Praça Sintagma, Atenas. O padre explica que eles eram os Cavaleiros de Atena. Imagina que eles são turistas de sorte. É raro até para um grego encontrá-los. Mas eles não consideram sorte. Levaram o maior susto e ficaram com medo, achando que poderiam ter morrido. Perguntam o que são esses tais cavaleiros. Na mitologia grega existe uma deusa chamada Atena. Ela é a filha do maior dos deuses, Zeus, e nasceu vestindo uma armadura, pois Atena era a deusa da guerra. Mas Atena não gostava de lutar e só batalhava para se defender. Houve guerras contra o violento e cruel Ares, a batalha contra os gigantes e a disputa pelo domínio da terra contra Poseidon. Aos humanos, essas sublimes batalhas divinas duravam por muitos e muitos anos. E nesse campo de guerra, sempre haviam jovens que a protegiam. Sim, esses eram os Cavaleiros de Atena. Esses jovens eram dotados de verdadeira força e coragem e vinham de todos os cantos do mundo. Eles ofereciam seus próprios corpos para servirem de arma e para proteger Atena, que não gostava de armamento algum. Seus punhos rompiam o céu e seus chutes rachavam o solo. Eles são os Cavaleiros da Esperança, que ainda hoje dizem que surgirão sempre que as forças do mal se manifestarem, mesmo não sendo citados na mitologia grega. Sei Cassius! Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta a hashtag Origem, muito obrigado. O jovem concorda. O poder de Seiya destroça...